Ele era um milionário bonitão e possuía um hobby muito especial: combater o crime. Durante 17 anos, habitou a imaginação de milhões de ouvintes que, sintonizando a Rádio Nacional, nos finais de tarde, viviam as sensacionais Aventuras do Anjo. Quer saber mais? Venha conosco. Hoje vamos falar das aventuras do Anjo. Mas quem era o Anjo? Era um cara muito rico mesmo, que optou por ser detetive e combater o crime com a ajuda de 3 companheiros. Um era o Metralha, que tinha esse nome, imagine por quê. Os outros 2 eram 2 fortões, eram parrudões. Um se chamava Campeão e o outro era o Gorila, depois substituído por Jarbas e Faísca. Quem imaginou esses personagens foi Álvaro Aguiar, nascido na cidade fluminense de Três Rios, um jovem advogado que exerceu a profissão por pouco tempo, até descobrir que sua verdadeira vocação era ser ator. Na Nacional, atuou em várias novelas, pois tinha talento e voz bonita. Em 1948, Álvaro Aguiar, ele era radioator da Nacional, oferece à direção da emissora o projeto de um seriado, As Aventuras do Anjo. Seriam histórias contadas em ritmo dinâmico, agitado, muita pancadaria, tiros, metralha. Os capítulos de 10 minutos rolavam todas as tardes e noites. Eram um primor de concisão e objetividade. Em 1983, o Globo Repórter filmou a reconstituição de uma cena do seriado no próprio estúdio da Rádio Nacional e com os mesmos atores da época. Vamos reviver. Mas antes quero chamar a atenção para os efeitos especiais de Geraldo José e a atuação dos radioatores Rodney Gomes, Navarro de Andrade, Oswaldo Elias, do locutor Aurélio de Andrade e de Álvaro Aguiar, que interpreta o Anjo e dirige a ação. E passamos a apresentar as sensacionais aventuras do Anjo, com outro capítulo da série O Cientista Sinistro, uma produção de Álvaro Aguiar. Chamados pelo Dr. Eduardo ao grande hospital central, o Anjo e seus companheiros procuram esclarecer a morte de Vitor Servalli, o rei do cobre. Anjo e Jarbas dão uma busca no hospital guiados pelo esquisito enfermeiro Martins. Entram na sala de cirurgia e notam alguma coisa de anormal. O Anjo manda que Martins se retire e quando resolve sair com Jarbas... A porta está fechada por fora, Anjo! Mas temos que sair daqui! Anjo! Olhe por baixo da porta! Gás, fomos apanhados numa verdadeira ratoeira! Sim, estamos perdidos, Anjo! Perdidos! A claraboia! Talvez eu consiga quebrar o vidro atirando meu revólver! Isso. Vamos ver! Eu estou morrendo! O ar que está entrando por ali não é suficiente! Mais força, rapaz! Tem que derrubar a porta depressa! Pai, metralha! Aí estão eles, caídos! Aí, tira eles pra fora! Isso aqui tá cheio de gás! Depressa! Tá, vamos! Quando acompanhamos a saga do Jerônimo, o herói do sertão, nos episódios 26, 27, 28, vimos que ele era um personagem genuinamente brasileiro. Andava a cavalo, ao contrário ao contrário do Anjo, que era um americano e dirigia carros esportivos, mas o público gostava dos dois. Embora o seriado
se destinasse ao público em geral, o foco era maior nos jovens. Como era a época de cabelos brilhantes e penteados, o patrocínio era de um produto que a rapaziada gostava de usar nos topetes caprichados. Os anúncios falavam até no verbo glostorar-se. O enredo das histórias era criado por Álvaro Aguiar e roteirizado por Péricles do Amaral. Abro aqui um parênteses para falar de Péricles do Amaral. Foi um radialista importante. Em 1944, na Rádio Tupi, ele radiofonizou 2 seriados de sucesso na época. Um era chamado O Vingador e o outro, As Aventuras do Tarzan. Terminada esta homenagem ao Péricles do Amaral, vamos esquecer um pouco o Tarzan e voltar para o Anjo. O Anjo e seus companheiros caíram de imediato no agrado dos ouvintes, tanto que o seriado ficou 17 anos no ar e se transformou, imaginem, em histórias em quadrinhos. Era uma revista da Rio Gráfica Editora, que chegou às bancas em 1959, na esteira do sucesso do programa de rádio. Ilustradas pelo talentoso desenhista Flávio Colim e depois por Valmir Amaral e Juarez Odilon, a revista teve 73 edições, um almanaque em 1960 e algumas edições extras. E uma curiosidade, enquanto a versão do rádio se passava nos Estados Unidos, os cenários dos desenhos mostravam que a ação acontecia no Brasil. Outra curiosidade, observem a semelhança entre o Álvaro Aguiar e o Anjo das histórias em quadrinhos. Parecidos, não é? Em 1980, o Anjo ganhou uma versão cinematográfica. Imaginem só, em cinema, ele foi parar no cinema. Chamava-se O Escorpião Escarlate. O detetive se chamava Álvaro Aguiar, interpretado pelo ator Erson Capri. Depois do sucesso do Segredo da Múmia, praticando crimes bárbaros com todos os requintes de sadismo. Mas agora, entre o Anjo e o Escorpião, existe uma terceira pessoa. E esta é a nossa história. A história de Glória Campos, uma rádio ouvinte apaixonada pelo Anjo que acabou caindo nas garras afiadas do Escorpião. Pode um horrível pesadelo acontecer na vida real? Então vamos explicar os misteriosos homicídios que estão apavorando a cidade. Glória temia despertar para uma realidade onde aconteciam coisas mais terríveis que em seus pesadelos. O Escorpião Escarlate. A história de uma alucinação que virou verdade, com os maiores astros do cinema e televisão reunidos num só filme. Erson Capri, no papel de Álvaro Aguiar, o criador do Anjo. Andréa Beltrão é Glória. Nuno Leal Maia, como grande Guido Falcone. Monique Evans, na pele da endiabrada Madame Ming. Susana Matos, Mário Gomes. E apresentando Isadora Ribeiro como a irresistível Paula, Léo Jaime como fiel Jarbas e Roberta Flores, num ousado número de striptease, onde você vai descobrir muita coisa. Não percam o último e eletrizante capítulo do Escorpião Escarlate. E dizer que tudo começou com um programa de rádio. O último capítulo do seriado foi ao ar em 1965, marcando também o início do declínio das radionovelas. Era muito admirado e respeitado pelos colegas. Aqui está ele no estúdio de rádio-teatro da Nacional, acompanhado do locutor Jairo Argeleu,
e do ator Gerdaldo Santos. Álvaro Aguiar, aqui nesta foto, ao lado de Dulce Martins, a Aninha, noiva do Jerônimo, como vimos na trilogia do Jerônimo nos episódios 26, 27 e 28. Além do Anjo, ele viveu as famosas histórias do Tio Janjão. Eram escritas por Oranice Franco e fizeram tanto sucesso que viraram disco em 1956. Na vida real, ele tinha 2 filhos que adoravam ouvir suas histórias, não pelo rádio, mas pessoalmente. Seguindo o exemplo de outros radioatores, foi dedicar-se à dublagem, com o declínio das radionovelas. Os mais antigos vão se lembrar da série Combate. Álvaro dublava o ator Vic Morrow. E foi para a televisão. Na TV Globo atuou em programas humorísticos e em novelas, com trabalhos inesquecíveis. Aqui está ele, junto de Chico Anísio, em Azambuja e Companhia. E ele que viu seu personagem ganhar as histórias em quadrinhos, não chegou a ver o Anjo representado nas telas de cinema. Pois é, por quê? Quando o filme foi lançado, exatamente no ano de 1990, Álvaro Aguiar já havia falecido 2 anos antes. Sua morte em 22 de outubro de 1988, aos 71 anos de idade. E então, gostaram de conhecer um pouco da história desse personagem que, nascido no rádio, se transformaria em histórias em quadrinhos para depois ganhar as telas de cinema, permanecendo vivo na memória daqueles radioouvintes dos saudosos anos 40. Se gostou, like. E visite o nosso blog. O endereço está aí, olha só. E também leia o nosso livro. No blog você vai ver como fazer para comprar o livro A Era do Rádio Teatro. Vamos preservar a memória do velho rádio. Até a próxima!